é tão bom. Esse momento, meu Deus, quando nós decidimos a dedicar ao Senhor um tempo, que é algo que nós temos, e na maioria das vezes nós colocamos Ele em coisas que não nos dão, meu Deus, não nos dão futuro, não nos dão enchimento, preenchimento, meu Deus. Mas quando nós decidimos ofertar o nosso tempo, quando nós decidimos entrar, ó Deus, na Tua presença como sacrifícios vivo, santo e agradável ao Senhor, meu Pai. Quando nós decidimos não nos preocuparmos mais com coisas que tentam acabar com a nossa mente, deteriorar os nossos pensamentos, aí nós entendemos, ó Pai, como é tão precioso. Às vezes não é o Senhor que deixa de vir, na maioria das vezes somos nós que não comparecemos ao encontro. Porque quando Adão pecou, quando ele errou, o Senhor veio ao encontro dele, Pai. Ele voltou ao encontro naquele dia, o seu nome foi gritado naquele ambiente, meu Deus. Às vezes nós saímos do ambiente no qual nós decidimos entrar nele, mas nós não nos entregamos 100%, Pai. O Senhor não divide a entrega, o Senhor não divide nada que é seu, Deus. Tudo que é seu precisa ser colocado nas tuas mãos. O Senhor não é um Deus que negocia, o Senhor não é um Deus que empresta, porque tudo pertence ao Senhor, Pai. Por isso o Senhor não empresta nada, o Senhor já deu tudo que nós precisamos. Por isso hoje, que nós estejamos 100%, meu Deus, não porque um pregador, não porque um ministro de louvor, não porque a presença ela não estava e não está aqui nos esperando. A presença veio conosco, a presença está conosco. Nós estamos celebrando, meu Deus, nós estamos celebrando, meu Pai, ao nosso Deus. Não importa o lugar, não importa o número de pessoas, não importa se é na nossa casa, ou no templo, ou na rua, ou no carro. Ó Deus, todo ambiente de entrega, o Senhor aparece e se manifesta. Por isso que haja corações entregues ao Senhor nessa noite, meu Pai. Não entrega 99%, mas uma entrega 100%. Oh, entregue agora o que é dele, a sua vida. Fala, você está entregando agora. Se coloque no altar agora e fala: eis-me aqui, Senhor. Sempre amém.
nos levantamos como um povo profético nessa cidade, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus agora, Pai. Nós oramos para que seja quebrado, Senhor, toda a resistência do inimigo que se levantou contra a cidade de Juiz de Fora, Deus, contra a zona da mata, meu Pai. Todos os sítios, meu Deus, de doenças, meu Deus, toda infestação, meu Deus, de vírus, toda infestação de pragas, Senhor, em nome de Jesus. Nós agora levantamos o nosso clamor ao nosso Deus. Nós tomamos o nosso território, meu Deus, como igreja. Em nome de Jesus, meu Deus. Nós nos levantamos como uma igreja profética nessa cidade, Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, nós tomamos agora a autoridade espiritual dessa cidade, meu Deus. E decretamos a falência de toda notícia má dessa cidade, meu Pai. No nome de Jesus agora, meu Pai. Nós estamos tomando posse do território que o Senhor deu para a tua igreja, meu Pai. Nós não aceitamos, ó Deus. No nome de Jesus, meu Deus, nós levantamos esse clamor como igreja. Eu não sei quantos estão orando nesse momento, meu Deus, mas nós agora oramos e declaramos: Juiz de Fora, liberta, liberta, liberta os conscientes, liberta, Senhor, de toda mentira. Juiz de Fora, liberta, Senhor, agora, quebra barreiras nessa cidade, meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor,
a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Paz, saúde e prosperidade para você. Amém? Amém. Você pode dar uma glória a Deus bem forte. Glória a Deus. Aleluia. Pode sentar no seu lugar, você que está em casa. Que bom que nós estamos aqui hoje. Amém. 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 Aleluia. Que Deus possa falar conosco hoje, como sempre tem falado. Se prepare os seus ouvidos para você ouvir a voz profética de Deus sobre a sua vida. Amém. Amém. Tem muita coisa acontecendo, não sei se você está percebendo, se seus olhos estão conseguindo ver. Satanás ele tem planejado cegar pessoas desse século. E tem muita gente cega, está vendo o agir de Deus. Eu quero orar para que Deus abra os nossos olhos. Para que Deus abra os nossos olhos espirituais dentro da nossa casa. No nosso trabalho, na nossa vida, no nosso ministério. Pessoas estão perdendo a vontade de viver porque não estão vendo coisas acontecendo. Assim como Eliseu falou para o servo dele para olhar para os montes. E o servo dele só estava vendo o exército do rei da Síria, não estava vendo o exército celestial que estava lá, naquele lugar. E um profeta, ele não anda por aquilo que ele vê de forma física e natural, ele anda pelo que ele vê no espiritual. Hoje é um tempo da igreja se mover na palavra, não naquilo que vê, mas naquilo que está escrito na palavra. É o tempo que Deus está levantando pessoas. Há uma voz profética, não sei se você está conseguindo se conectar com as vozes proféticas que estão se levantando nessa nação. Há um alinhamento do reino de Deus, independente de placas, independente de denominações, há um alinhamento. Parece que é uma trombeta tocando e Deus está alinhando o povo dele. Deus está reunindo o exército. Há um sopro de Deus, é uma voz profética que está levantando pessoas que estavam como ossos secos. Os filhos pródigos estão voltando para casa. Os irmãos mais velhos estão deixando de ir para a festa porque o filho pródigo está voltando. É um tempo de nós celebrarmos a Deus. É um tempo de nós entrarmos no mover de Deus. Pessoas que estavam mortas espiritualmente estão voltando. Voltando. Esse sopro está chegando na sua casa, na sua família, no seu bairro. Se todos pudessem ver e contemplar o que Deus tem preparado. Nada pode limitar você mais. Nada pode limitar você mais. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo. Aleluia.
sopro sobre os quatro cantos da terra. Aleluia. Deus. Aleluia, Jesus. Toma a tua igreja, Pai. Toma a tua igreja, assim como Jesus chegou, Senhor, diante do túmulo de Lázaro e orou e disse que sabia que o Senhor estava ouvindo ele, Pai. O Senhor ouve a tua igreja, meu Deus, o Senhor ouve a tua igreja, Pai. O Senhor ouve o clamor do teu povo, Senhor. Há um canal que conduz as nossas orações, o Espírito Santo, Pai. Ele intercede por nós. Meu Deus, obrigado. Obrigado, 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 obrigado. Oh, obrigado. Obrigado. Se você conhece algum filho pródigo, você pode preparar que ele está voltando. Aleluia. Pai, nós cremos e recebemos essa palavra, Deus, sobre as nossas vidas, meu Pai. Obrigado, Jesus, por esse novo tempo. Obrigado, Jesus, por esse novo ciclo nas nossas vidas, no nosso ministério, Pai. Oh, Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh. Aleluia. Você pode aplaudir o nome dele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, que bom que a gente está gravando esses cultos, né? Glória a Deus. Porque de repente a gente vai assistir, a gente vai falar aquela palavra. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. A tua palavra não passa, Jesus. A tua palavra nunca passará. Glória a Oh, Jesus. Jesus. Glória a Jesus. Santo Espírito de Deus. Fica à vontade. Glória a Jesus. Sabe aquele vento? Glória a Jesus. Aquele vento que chega aqui, aquele vento que não dispara, aquele vento que ajunta. A gente está acostumado a ver aqueles vendavais. E o vendaval que a gente está acostumado a ver é aquele vento que destrói. A visão que Deus está me dando agora é de um grande vendaval unindo. Oh, Jesus. E eu consigo ver aquelas pessoas que estão parece que aquelas pessoas que estão com o peso da palavra sobre elas se ajustam no vento. É aqueles que estão vazios, eles são levados pelo vento. É aqueles que estão sendo ajustados pela palavra, eles estão sendo conduzidos pelo vento. O
vento de Deus, ele tem essa capacidade sobre as nossas vidas. Ele faz um alinhamento. Por isso que nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, cheios da presença de Deus. Satanás ele preparou o ambiente para a destruição da igreja, assim como ele preparou. Satanás preparou todo o ambiente romano para a crucificação de Jesus, mas ele se esqueceu que ele está nascendo uma igreja com raiz. Aleluia. Que bom que você não desistiu. Aleluia. Santo e poderoso. Que bom que você só pensou, mas não desistiu. Você canta. Que bom que você não parou. Que bom. Que bom. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. Irmãos, alguém entendeu? Glória a Deus. Aleluia. Você está entendendo? Quem está conectado está entendendo. Aleluia. Santo Deus. Sabe quem entende o mover profético? É quem busca o mover profético. Sabe quando Deus vem, você vê aquelas pessoas que parece que não está acontecendo nada. É porque não está envolvido. Quando você está envolvido com Ele, quando você sente o direcionamento dele, o mover dele mexe com você. Aleluia. Esse envolvimento que você tem com Ele, as suas orações, quando Ele gera esse ambiente profético, aí você fala dentro de você assim, que bom que eu não desisti. Aí você lembra das orações que você fez no seu quarto de madrugada, você lembra dos seus pedidos a Deus, você lembra de tudo isso e você fica feliz. Feliz, feliz, feliz. Aleluia. Ai, querido. Meu Deus. Aleluia. Deus é bom. Ai, Jesus, obrigado, Pai. Obrigado. Já abra sua Bíblia em Mateus aí, capítulo 16. Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16. Você trouxe a sua Bíblia, você que está com a sua Bíblia no celular, acompanhe você que está em casa. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. O tempo todo Ele é bom. Amém? Amém. Quero dar um aviso para você aqui também. No dia 31 de maio, está chegando, vai ser domingo. Nós estamos terminando mais um mês, hein? Entrando no mês de junho. E eu quero fazer uma convocação para você para dia 31 de maio. Nós vamos entrar a partir das 6 horas da manhã em jejum. E faremos 12 horas de oração e jejum. Aleluia. Eu montei um povo nessa igreja que parece que o Espírito Santo sopra no ouvido desse povo. Tem um povo que me chama no zap e fala assim, pastor, o que você acha de a gente fazer 12 horas de oração e jejum? A gente já estava falando nisso, esse povo não é brincadeira não. Esse povo está orando mesmo, né? Então nós estaremos entrando no mês de junho, nesse novo ciclo. 12 horas de oração e jejum. Você que está em casa pode acompanhar conosco. Feche o seu quarto nesse dia. Se consagre a Deus. E nós, você que pode estar no templo, estaremos aqui. É um desafio, né? Não é fácil. O nosso corpo humano, mas nós acreditamos que quanto mais nós nos desgastamos fisicamente e espiritualmente, nós vamos nos renovando. Amém? Glória a Deus. Então 12 horas de oração e jejum.
Às vezes a gente ora, mas Satanás fica meio perturbado com a gente. A gente ora, nada acontece. Aí Satanás fala, agora todo mundo para de orar. Aí quando a situação piora, a gente continua orando. Irmãos, o inferno fica louco com um trem desse. Não aguenta não, irmão. As correntes se partem, se desfaz, Satanás começa a enfraquecer. Eu estou perdendo a força, que esse cara não desiste. Essa mulher não desiste de orar para esse homem. Esse povo dessa igreja não desiste de orar. Eu não sei o que fazer mais, eles devem ficar conversando entre eles, né? Não sei o que fazer mais. E assim vai a igreja triunfante. Aleluia. Crescendo, rompendo, amém? Glória a Deus. Então, quem vai estar comigo dia 31? Glória a Deus. Olha, tocando chofar, 6 horas da manhã. Gente, que coisa linda, irmãos. Oh, Jesus, obrigado. Glória a Deus. Dia 31, então, nós estaremos em 12 horas de oração e jejum. Eu tenho uma notícia, outra notícia boa para você também. A partir do dia 22 de junho, é isso mesmo? 22 de junho, a gente vai começar maio orando. Obrigado, amor. 22 de maio, glória a Deus, aleluia. Isso é uma bênção na minha vida, né? Erra junto comigo, acerta junto comigo, glória a Deus. 22 de maio, amém? Nós vamos começar, dia 22 de maio, 70 dias de oração. Aleluia. Irmãos, olha, a palavra que Deus colocou no meu coração, deixa esse trem passar. Esse cara é convertido, viu? Esse aí entregou a vida para Jesus, viu? Aleluia. Tá meio morto, né? Ainda precisa de uma experiência com Deus, né? Josué orientou o povo, em Josué capítulo 3, versículo 5, Josué orientou o povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então a oração, eu creio que é uma experiência de santificação com Deus. Então não é a presença, é na presença que nós somos santificados, é na comunhão que nós somos perdoados. A oração de Pai Nosso, quando Jesus ensinou, disse: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, os nossos pecados. Ou seja, eu creio que é no momento da comunhão que há perdão, que há santificação. Então que nós possamos nos preparar, assim como nós somos preparados, né? Nós somos preparados por tudo que está acontecendo, nada é novidade, amém? Nós somos preparados durante o ano de 2020, no início do ano, já começamos o ano com 70 dias de oração. Quem esteve aqui nos 70 dias de oração? Quem orou? Olha só, glória a Deus. Você está vivendo o que você está vivendo hoje pelo que você buscou, pelo que você se alimentou. E eu creio que agora nós estamos sendo preparados para um outro tempo. E cada preparação, cada degrau, ou seja, o nosso teto, ele está se tornando de fato o nosso piso. Aleluia. Só que para isso acontecer, a gente acha que tem que ver. Não tem que ver, a palavra já foi liberada, você tem que crer. Aleluia. Então, se a palavra foi liberada, ela só precisa de uma terra. Porque a semente, quando ela é liberada, ela precisa de quê? De terra. Ou seja, você é a terra que a palavra foi liberada para a sua vida. Então, se você recebeu essa semente, esse tempo é para você. Esse tempo é para a sua família, para a sua casa. Então creia nessa palavra em nome de Jesus, amém? O seu, fala, o meu teto vai se tornar o meu piso. Você vai subir de nível, amém? Mas quando você sobe de nível, os ataques contra você também subirão de nível. Você está entendendo?
Ou seja, você vai ser atacado no nível que você está. Por isso que no ministério algumas pessoas não resistem, porque Satanás, ele ataca você no nível que você está. Então você tem que estar preparado para o seu nível. E essa preparação vem de Deus para a sua vida. Então, se a nossa igreja quer ser de fato uma igreja relevante, nós vamos ser preparados para esse próximo nível. Amém? Amém. Então, por isso que a partir do dia 22 de maio, nós estaremos juntos. Você também que está em casa, juntos, todo mundo, juntos em oração. 70 dias de oração para tudo. A Bíblia fala: crê nos meus profetas e prosperareis. Querido, profeta de Deus não é quem diz eis que te digo, é quem Deus colocou na sua vida. O seu profeta é o seu pastor. Não que eu tenha algum êxito e um problema no meu ego para ser reconhecido como profeta, não, é princípio bíblico. Aleluia. Então, se Deus está colocando sobre a sua vida um profeta, não precisa você ficar buscando um profeta, não. É só preciso você preparar a terra para receber a semente que Deus está colocando em você. Então eu creio nesse tempo de Deus para as nossas vidas, eu creio em tudo que foi falado. Nós começamos 2020 declarando o melhor ano das nossas vidas. Às vezes, quando nós declaramos algo, a gente acha que essa declaração a gente tem que viver todos os dias. Não, não. Às vezes, quando você declara que algo vai ser melhor na sua vida, talvez você não está nem vendo, mas é pela fé. Nós caminhamos por fé, amém? Eu creio que já é 2020 o melhor ano da minha vida. Pastor, mas está tudo fechado. Empresas, olha, a partir do momento que você anda por vista, você não pode desistir. Porque Deus não chamou você para andar por vista, Ele chamou para você para andar por fé. Só que a nossa grande dificuldade é que a gente não caminha por princípios. A nossa grande dificuldade é achar que Deus é limitado por aquilo que está acontecendo. Amém? Quem crê em Deus aí? Amém. Quem confia em Deus aí? Amém. Quem ora? Amém. Quem busca? Amém. Já estamos praticamente 2 meses, mais de 2 meses, com tudo fechado, não é isso? Mais de 2 meses, alguns aqui não estão trabalhando, as empresas estão fechadas, está tudo fechado. Eu pergunto para você, você que está me ouvindo aqui, você que tem casa, você foi desamparado por Deus? Não. Deus está alimentando você? Deus está conduzindo você? Por que Ele vai parar de conduzir? Ele muda? Deus é condicionado à situação? É isso que a igreja precisa entender. Nós estamos sendo preparados para um tempo nas nossas vidas. E para você viver esse tempo, você precisa contar uma história do seu tempo que você viveu, porque essa história se torna um testemunho. Sabe o que é testemunho? Né? É quando você se martiriza. Então o que Deus está promovendo? Promovendo uma morte em nós, de nós mesmos, para lá na frente a gente contar uma história que vai alimentar a próxima geração, uma história que vai avivar a próxima geração. Nós temos na nossa igreja ainda crianças, adolescentes e jovens, os seus filhos, que talvez não estão sendo tão afetados, que você está protegendo eles, mas eles vão ouvir uma história de superação. Meus filhos vão ouvir uma história de superação. Emuná vai ouvir uma história de superação. Isso é ser igreja, irmãos. É você estar conectado com o profético. Não é você estar em casa na hora do culto, você está fazendo uma série de outras coisas, mas não está conectado com aquilo que está falando, com a sua igreja. A semente que está sendo colocada, se não cair numa terra boa, ela vai morrer. E junto dela você também morre, você também paga. Então nós temos que abrir os nossos olhos, amém? Com a direção que Deus está dando para nós.
Eu creio no nome de Jesus. Estamos entrando agora, no dia 31, já vamos passar para o 6º mês do ano. Há um profético sobre as nossas vidas, no 7º ano desse ano. Eu não sei se você está prestando atenção no que Deus está fazendo. Há um profético. Quando eu estava naquela cadeira, eu falei, amor, Deus está falando para voltar. 70 dias de oração. Aleluia. Então, se Deus dá uma direção, é porque Deus quer fazer algo. Glória a Deus. Deus não faz algo na vida de um povo alienado, perdido. Deus faz algo na vida de um povo conectado. Amém. Por isso que essa palavra de Josué, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Ou seja, tem que haver uma preparação para Deus fazer. Por isso que Ele prepara. Mas Ele prepara o ambiente. Quem tem que entender o ambiente somos nós. Quem tem que viver essa preparação somos nós. Então, dentro da sua casa, na sua igreja, Deus prepara um ambiente profético. Agora você tem que saber discernir esse ambiente. Amém? Amém. Peça a Deus discernimento. Fala, Deus me dê discernimento. Porque eu não quero estar desconectado. Aleluia, glória a Deus. Amém. Deus é bom, irmãos. Já abriu aí? Amém. Aleluia. Nós teremos uma live, eu e a minha esposa, domingo às 23 horas, viu? Glória a Deus. Faremos uma live, eu e ela. A gente vai mostrar a nossa casa, não, né? Então a gente vai fazer uma live dos casais, tá bom? Ela falou que vai contar algumas coisas, eu nem sei o que vai contar, mas a gente está entregando, né? A gente vai deixando fluir, tá bom? Então assista lá, seja abençoado, em nome de Jesus, seja abençoado. Nossa igreja não para, querido, nós estamos aqui hoje, culto da vitória, amanhã, Rafael, culto de libertação. Sexta-feira, sábado, mocidade, nosso culto da juventude sem limites por Jesus. É sem limites, irmãos, não é com limites. Aleluia. Você tem que entender a palavra. Glória a Deus. Amém? É sem limites. Ou seja, olha o profético, olha a palavra, sem limites. Amém? Então esses jovens têm que estar conectados, não sabe? Se você não está conectado com o culto da sua igreja, você deve estar conectado com alguma outra coisa. Pensa nisso, em nome de Jesus. Se conecta, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler então? Mateus capítulo 16. Mateus 16, 25. Irmão, não estava pensando em chorar hoje. Chorar é tão bom, né? Glória a Deus. Principalmente na presença. Glória a Deus. Mateus capítulo 16, versículo 25. Quem achou aí não? Glória a Deus. Glória a Deus. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por amor a mim, achará. Agora eu quero ver na NVI, eu quero ler com você na NVI, nova versão internacional. Diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida, por minha causa, a encontrará. Amém? Vamos orar pedindo a Deus que essa palavra flua como uma semente dentro de nós. Pai, no nome de Jesus nós colocamos agora as nossas vidas, que os nossos ouvidos estejam atentos ao que o Senhor tem falado para nós. Meu Deus, obrigado. Obrigado, Espírito Santo, por esta igreja. Obrigado por aqueles que estão em suas casas. Obrigado, Jesus. Meu Deus, que nós nos conectemos de uma forma sobrenatural, meu Pai, nesse período. Em nome de Jesus, Pai. Meu Deus, que essa palavra entre dentro desses corações e mude, transforme, restaure. É o meu pedido hoje, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Jesus dizendo essas palavras, eu acredito aqui. Eu perguntei para minha esposa hoje. Falei, amor, qual o seu maior medo? Ela não soube me responder. E eu perguntei para ela, você tem medo da morte? Ela ficou meio em dúvida.
E aí eu perguntei: você tem medo da morte dos seus familiares? Aí de prontidão ela disse: tem. Ou seja, a morte é algo que nos assusta, não é verdade? Se nós fôssemos fazer uma estatística aí, eu acredito que a maioria das pessoas, elas têm medo sim da morte. E quando eu olho para esse texto aqui, eu acredito que, eu penso que a maior riqueza que nós temos é a nossa vida. Estar vivo é um privilégio, estar vivo é uma bênção. E quando eu leio aqui essa narrativa da Bíblia, Jesus está dizendo que o objetivo da vida, ele está dizendo dentro desse texto, é perder a própria vida. E é interessante quando nós olhamos com essa perspectiva, e às vezes nós pensamos que esse texto está nos levando a um martírio, a desprezar a nossa própria vida, a não valorizar a nossa própria vida, a abandonar a nossa própria vida. Não, não, entenda bem, não é um autoabandono que esse texto está dizendo. Ele está dizendo que existe um foco, amém? Jesus está dizendo dentro desse texto, para você entender, eu quero ler de novo para você entender muito bem: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Amém? Aqui Jesus diz que quem quiser salvar a própria vida se perde, mas quem quiser perder por causa dele, achará. Ou seja, a vida que Jesus está dizendo não é uma vida sem propósito. A vida que Jesus está dizendo dentro desse texto é uma vida com significado, é uma vida que vale a pena ser vivida. Então Jesus está dizendo aqui que o objetivo da nossa vida é perdê-la para Cristo, amém? Para alcançar uma vida com propósito, você tem que abrir mão de uma vida sem propósito. É isso que Jesus está dizendo para nós. Ele não está dizendo para você morrer hoje, ele só está dizendo para você entregar a sua vida para Ele, amém? Eu acredito que é justamente isso que Jesus está falando aqui. Por isso, às vezes, tem alguns textos da palavra de Deus que a gente ouve, principalmente o apóstolo Paulo. Eu falei muito de Paulo no domingo passado e falei sobre o poder da palavra de Deus. Eu falei sobre poder, todas as coisas naquele que nos fortalece. Ou seja, o poder que Deus dá para você não é o poder para ter coisas, porque Ele já nos deu tudo. Nós temos todas as coisas em Cristo. O poder que Deus dá para nós é o poder para suportar, ou seja, lutas, dificuldades. Nós estamos prevalecendo, porque não adianta só ter, mas não suportar a luta e a dificuldade. Então Paulo estava explicando muito bem isso em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 21, diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo está dizendo que uma vida, que é uma vida que tem sentido, ela vive ela diretamente ligada no autor da vida, amém? Ele diz também em Filipenses 1:27, aqui, ele diz assim: vivam de modo digno do Evangelho. Então, se ele está dizendo que, instruindo aqui as pessoas viverem, então não é para você perder o valor da sua vida, mas você entender que você tem uma vida e ela tem que ser vivida com propósito. Você está entendendo até aqui? E quando nós olhamos para a história da igreja, todas as pessoas que contribuíram para o crescimento da igreja foram martirizados, foram mortos, foram perseguidos. Então, o evangelho dos nossos pais da fé não foi um evangelho de fantasia, não foi um evangelho de se viver uma vida que não tenhamos dificuldade ou luta. O evangelho que os nossos antepassados viveram foi um evangelho de mártir, foi um evangelho de entrega. Ou seja, por isso que nós entendemos o nível que chegou a igreja primitiva, e nós começamos a entender como que aquelas pessoas conseguiram fazer tanto e chegar tão longe, ou seja, pelo nível de entrega que cada um teve. Então, é um fato confirmado na história da igreja. E aí a gente às vezes se pergunta: como ter tanta força, como superar tanta dificuldade, como superar tanta perseguição? Como você encara a situação de alguém que ora há anos por algo
e isso ainda não aconteceu, e você olha para a pessoa e a pessoa simplesmente fala para você: eu continuo orando. Ou seja, uma pessoa que vive uma vida sem sentido, sem propósito, ela não teria esse discurso. Mas uma pessoa que não tem mais amor, ou seja, não tem mais apreço à própria vida, mas sim o autor da vida, ou seja, é a fonte de vida que nós temos que amar de todo o nosso coração, que é Jesus. Por isso que ele estava dizendo essas palavras que abençoam nossas vidas. Então, essas pessoas realizaram muito, amém? Então é aqui eu entendo em Romanos capítulo 8, versículo 35 até 37. Eu quero ler aquilo que Paulo disse: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, o que ele diz? Somos mais que vencedores. Ou seja, Paulo está dizendo do canal aqui que faz ele ser um vencedor, dizendo: por meio daquele que nos amou. Olha que interessante nós olharmos para o Evangelho com essa perspectiva real do Evangelho. O Evangelho é para ser entendido, é para ser vivido. A Bíblia não foi escrita como um livro qualquer. A Bíblia foi inspirada. Cada palavra, ela leva você a uma conexão com o seu propósito. Cada palavra leva você a dar para a sua própria vida um significado. Por isso que a presença de Deus, o contato com a presença de Deus, ela tem a capacidade de nos fazer ficar constrangidos com algumas coisas. É quando você está num ambiente, de repente a palavra fala de pecado e você está lutando contra um pecado, isso vem de encontro a algo que você precisa vencer. Então a gente tem que prestar atenção em tudo que aqueles homens, principalmente aquele que nós estamos falando sobre Paulo, viveu, para que possamos viver também essas vitórias sobre toda a luta e sobre toda a dificuldade. E ele dizendo no período de crise, no período de luta, e dizendo que por meio daquele que nos amou, ou seja, o mesmo Cristo que está dizendo lá, aquele que amar a própria vida vai perder a vida. Ele está dizendo que ele nos ama, amém? Amém. Por isso que Paulo está dizendo, porque se você não entender, você vai olhar para o texto e falar assim: Jesus pediu para eu odiar a minha vida. Não, Satanás que quer que você se odeie. Uma pessoa que se auto-abandona, o próximo passo dela é o suicídio. Uma pessoa que se auto-abandona, o passo dela é as drogas, é a prostituição, porque o auto-abandono leva você a não valorizar mais quem você é. Então eu preciso entender quem eu sou, mas eu preciso entender quem eu sou não em uma perspectiva terrena. É isso que Paulo está fazendo com que nós entendamos. Eu preciso entender quem eu sou numa perspectiva de Deus, porque ele disse que superou toda dificuldade por meio de quem? Por meio de quem? Aquele que nos amou. Daquele que o amou. Amém? Você está entendendo até aí? Então, glória a Deus. Glória a Aleluia. Filipenses capítulo 4, versículo 10 até 13, diz assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando por necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha que interessante
Às vezes nós gostamos de usar essa narrativa da Bíblia para nós não passarmos por dificuldade, né? Olha, eu não vou passar por luta, eu não vou passar por problemas, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Só que o texto está dizendo que Paulo estava passando sim por luta, por dificuldade, por problemas, mas ele estava baseando a vida dele, ou seja, em Deus. Você entendeu o seu propósito em Deus? Você entendeu por que nós vivemos algumas coisas e por que nós não vivemos algumas coisas? Quando nós entendemos o nosso propósito, a primeira coisa que diminui em nós é a nossa frustração. Quando eu entendo o meu propósito, eu não sou mais frustrado. Paulo aqui não era vítima de uma situação. Paulo aqui, ele tinha um controle da situação, dizendo: eu aprendi, como eu disse no domingo. Paulo não nasceu pronto. Paulo ainda, no início do ministério dele, ele precisava ser moldado, transformado, ele precisava chegar no nível para que hoje nós pudéssemos falar dele e nos alimentarmos com as palavras que Paulo disse. Por isso que quando nós não estamos prontos, é bom nós não falarmos muito, porque nós podemos estragar. Por isso que quando nós não temos uma direção de Deus, é bom nós não falarmos, não tentar explicar o que está acontecendo, porque as nossas palavras, entenda bem, as nossas palavras são sementes, amém? E assim como as palavras de Paulo são semente, ele disse: tudo posso naquele que me fortalece. É o que a palavra de Deus nos revela. Então eu quero que você entenda muito bem como você vai superar a luta e como você vai superar a dificuldade dentro dessa narrativa da Bíblia. Eu quero ler com você Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 11. Apocalipse 12, 11 diz assim: eles, porém, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. O que está dizendo aqui? Eles, porém, venceram. Venceram quem? Fala assim: o maligno, Satanás. Ou seja, eles o venceram como? Apocalipse 12, 11. Eles o venceram por causa de quê? Fala assim: sangue de Jesus, do Cordeiro, e por causa da palavra, do testemunho que deram. Mas o texto continua dizendo assim: mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Amém? Então, normalmente, dentro desse texto aqui, nós falamos aqueles que venceram o diabo. Você está entendendo até aqui? Eles venceram o diabo. A ênfase aqui no sangue do Cordeiro e a palavra de testemunho. Ou seja, mas tem algo importante que eu quero que você entenda dentro desse texto. Aqui, no terceiro recurso dentro dessa lista que nós não podemos ignorar, que diz assim: mesmo em face da morte, eles não amaram as suas vidas. Agora eu quero que você preste atenção no texto que nós lemos. Jesus disse que aquele que tentar salvar a sua própria vida vai perder a sua vida. Amém? É isso que está dizendo o texto? Vamos lá novamente. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, ele já está dizendo nesse texto que não existe uma vida sem Cristo. Você está entendendo até aqui? Amém. Esse texto já está dizendo que toda vida sem Cristo é uma vida sem propósito e é uma vida sem significado. Então, ou seja, quando nós abrimos mão dessa vida sem propósito, quando nós abrimos mão dessa vida sem significado e nós entregamos a Cristo, de fato nós vamos viver a verdadeira vida. E a vida que está dizendo é aquele sopro de vida sobre nós, a vida de Deus em nós. Amém? Amém? Você está entendendo até aí? Dá uma glória a Deus, aleluia. Isso, Deus é bom. E quando nós olhamos aqui para Apocalipse capítulo 12, versículo 11, diz: eles, porém, o venceram. Venceram quem? Venceram o maligno,
venceram Satanás, eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra, do testemunho que deram. E o terceiro ponto, que fizeram eles serem vencedores, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Mesmo em face da morte, eles não amaram as suas vidas. Então a gente precisa entender o que Jesus está explicando para os discípulos. Ele está dizendo que eles vão enfrentar luta, eles vão enfrentar dificuldade, para eles não tentar amar a própria vida, salvar a própria vida, mas entregar a própria vida. Você está entendendo até aqui? Então Jesus está dizendo para nós, fala assim, entregar. Vamos lá para Atos capítulo 20, versículo 24, diz assim: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Olha aqui esse texto, você está me acompanhando? Então glória a Deus, aleluia. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que ele não se importa, não considera a vida dele preciosa para ele mesmo. Eu queria que você entendesse esse raciocínio, porque Paulo está dizendo aqui que o propósito dele, amém? Paulo está dizendo que entendeu aquilo que Jesus havia falado lá. Paulo havia entendido, amém? Paulo entendeu o que Jesus havia falado aqui em Mateus 16, 25: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Até aqui você está entendendo, amém? Glória a Deus. Então, quando nós olhamos aqui para Atos, Paulo está dizendo: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim. Por que Paulo está dizendo isso? Eu vou explicar para você por que Paulo está dizendo isso. Porque ele chegou num nível de entendimento. Por que a vida dele não tinha mais importância para ele? Porque ele tinha entregado a vida dele. Aquilo que você entrega, você não vai ter que se preocupar mais. Você está entendendo? O que você entrega, você não se preocupa. Paulo não era aquele maluco que abandonou a própria vida, que se auto-abandonou. Não, Paulo está dizendo: para mim não tem mais importância, ou seja, não tenho mais preocupação. Eu não vou mais deixar de dormir por causa de algumas coisas. Então Paulo está explicando muito bem: se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça. Paulo está dizendo aqui que ele entendeu o que Jesus havia falado, e uma vida sem significado, e uma vida sem propósito, não fazia mais sentido para ele. Então Paulo está dizendo: o meu propósito é maior que a minha própria vida, porque a minha vida eu decidi entregá-la ao autor e consumador de todas as coisas. Então Paulo estava falando aqui em Atos que ele já estava liberto. Paulo já estava em outro nível, porque nós reduzimos aqui a nossa vida terrena em muito pouco. A maior dificuldade nossa é que nós não entendemos o que é a vida, e nós reduzimos a nossa vida. E Jesus entendeu isso quando ele falou em Mateus capítulo 6, no versículo 25 a 26, dizendo: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observe. O que Jesus está dizendo aqui? Observe. O que é observação? É você prestar atenção em algo que rotineiramente você não presta atenção. O que é observação? É você parar e prestar atenção em algo que no seu dia a dia você não presta atenção. Por isso que eles usam exemplos aqui: observem
As aves do céu não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Jesus está dizendo aqui, observa. Alguém que fica andando na rua, irmãos, e fica olhando para os passarinhos. Alguém fica parado na calçada e fica assim, irmão, o que você está fazendo aí? Eu estou vendo o tico-tico, pastor. E assim, horas e horas, dias e dias. Não, irmão, você não fica prestando atenção nesses detalhes. Por isso que Jesus observa os detalhes. Porque eles não semeiam, não plantam. O que ele está dizendo aqui? Que nós não temos que nos preocupar com detalhes que nós não podemos mudar. Ele está dizendo que há uma preocupação dele em relação às pessoas que decidiram entregar a vida para ele. Por isso que Paulo chegou a um momento da vida dele para declarar: a minha vida não tem sentido se eu não cumprir o meu propósito. Então a gente para às vezes a nossa vida preocupando com o que vestir, com o que comer. Não que você não tenha que buscar essas coisas, e não que Deus não tenha poder para dar para vocês essas coisas. Por isso que ele usou o exemplo aqui no versículo 26, dizendo que Ele cuida dos passarinhos, ou seja, Deus vai cuidar de tudo que você colocar nas mãos dele. Deus vai multiplicar tudo que você colocar nas mãos dele. Deus vai restaurar tudo que você colocar nas mãos dele. Então entenda esse propósito de Deus na nossa vida, na igreja, hoje, em nome de Jesus. E não podemos reduzir a nossa vida em comer, e beber e vestir. Ou seja, o cuidar aqui, o preocupar que está dizendo, Deus está dizendo para nós, Ele vai educar, criar e nutrir você. Vamos repetir junto? Fala, educar, criar e nutrir você. Então Deus está dizendo, querido, que se a sua vida está nas mãos dele, por que você está se preocupando com ela? Porque às vezes nós nos preocupamos mais com a nossa vida, com o propósito de Deus. E tem gente que vai mais além, tem gente que se preocupa mais com a vida do outro que o propósito de Deus. Então, se você crê que você entregou a sua vida para Ele, assim como Paulo entregou, você tem que se preocupar agora com o propósito dele na sua vida, amém? Então você cuida do que é mais importante, que é o propósito de Deus na sua vida. E deixe Ele cuidar de você. Fala para a pessoa que está do seu lado, na sua casa, aqui, fala, deixa Ele cuidar de você. Cuide do propósito. Fala, cuide do propósito. E deixa Ele cuidar de você. Amém? Glória a Deus, você está entendendo aí? Amém. Então vamos continuar. Essa disposição aqui de colocar o Senhor acima de tudo, de todas as coisas. Essa disposição, essa dimensão extraordinária aqui. E eu quero citar uma frase muito interessante de John Wesley, que ele disse assim: me dê 100 homens, é isso? É 100 homens? 100 homens que odeiam o pecado e não desejem mais nada além de ti, e eu abalarei o mundo. Ou seja, ele está pedindo um exército. 100 homens não é um exército, pastor, mas 100 homens que não vivem mais uma vida egoísta, 100 homens que não vivem mais uma vida para o seu sustento próprio, 100 homens que não perdem mais tempo de se preocupar com o que comer ou beber ou vestir. Ou seja, ele disse que com esses 100 homens ele abalaria o mundo. É o que Jesus está dizendo para aqueles discípulos no início do ministério dele, dizendo: vocês irão abalar o mundo. Ou seja, o meu propósito é muito maior que as suas necessidades. Por isso que às vezes nós temos que entender esse propósito de Deus todos os dias. Não é para você ser um relapso na sua vida, não é para você abandonar a sua própria vida, o seu trabalho, as suas obrigações. Não, aqui o texto está sendo bem claro, está dizendo: confie em mim. Tem coisas que só eu posso fazer, tem coisas que só eu posso movimentar na sua vida, amém? Então nós precisamos entender isso. Eu amo Hebreus 11:38, que tem uma definição muito incrível aqui, dizendo que alguns que o mundo não era digno de pisar aqui
ou seja, homens e mulheres que decidiram viver um propósito, que decidiram viver além das feridas, além da circunstância, além da limitação, amém? E aí Hebreus capítulo 2, no versículo 14 até 15 diz assim: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Nós lemos aqui anteriormente, um pouquinho mais para cima, quando nós lemos aqui em Apocalipse capítulo 12, versículo 11: eles porém venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra de testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Repita comigo juntamente: para mesmo em face da morte não amaram a própria vida. E aí esse texto está dizendo aqui, querido, que o diabo, ele detinha o poder da morte. Você está entendendo até aqui? Quando nós lemos aqui em Hebreus capítulo 2, no versículo 14: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, e ele também participou dessa condição humana para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Está dizendo que Cristo derrotou o diabo e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Então esse texto aqui está revelando que Jesus derrotou quem detinha o poder da morte, ou seja, fala o diabo. Você está entendendo até aqui esse raciocínio? Jesus começou aqui dizendo para os discípulos para que eles não amassem a própria vida. Você está entendendo onde nós estamos chegando? Amém? Não ame a própria vida. Aquele que buscar a própria vida vai perder, e aquele que entregar a própria vida, ou seja, abandonar no sentido de entregar a Cristo, vai ganhar a própria vida. E aqui diz que Jesus veio em carne, amém? E se entregou, ele se entregou, ele doou a própria vida. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. O que Jesus estava falando para os discípulos era o que ele mesmo estava fazendo. Ou seja, ele estava dizendo que você só vai ter o poder de fazer quando você entregar. Na nossa caminhada cristã, eu só vou ter o poder de realização quando eu entregar. É isso que Jesus estava dizendo para aqueles discípulos. Porque quando você entrega algo, nada mais tem poder sobre você. É isso que Jesus ensinou dentro dessa revelação. Mas também aqui nos informa como Satanás escravizava as pessoas. Então o texto em Hebreus diz que Satanás escravizava as pessoas. Você está entendendo o texto de Hebreus? Sim ou não? Sim. Vou ler para você entender mais uma vez. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana. Está explicando bem. Ele participou dessa condição humana para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, fala diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiverem escravizados, fala assim, pelo medo da morte. O que é ter medo da morte? Quando alguém teme a morte, quer dizer que essa pessoa tem a própria vida dela. Você está entendendo esse raciocínio? Fala que sim, pelo amor de Deus. Fala sim. Fala sim mais alto. Sim. Então, se eu tenho medo da morte, segundo aquilo que a Bíblia está me dizendo, eu tenho a minha própria vida. Você está entendendo o raciocínio de Jesus? Amém? Glória a Deus. Então Satanás escravizava a pessoa pelo medo da morte. Embora tivesse o poder da morte, a escravidão do maligno não era imposta pela morte em si. Você está entendendo? Mas era pelo medo da morte. Então o que isso significa para nós aqui? Que o diabo não consegue. Entenda isso. Entenda isso na sua vida, em nome de Jesus, irmãos.
Você está entendendo até aqui? Eu preciso ser bem tranquilo, porque Deus me falou essa mensagem, foi um pouquinho antes de subir aqui, sabe? Eu juntei com a mensagem de domingo e a gente está chegando aqui, porque eu tinha falado com a minha esposa, né, amor? Eu falei assim, amor, eu já tenho a mensagem preparada, né? Só que eu sentei para pregar a mensagem, eu não tinha nada preparado, eu não consegui nada, eu estou pregando, e aí o Espírito Santo me levou a uma condição que eu não tinha ainda, um nível um pouquinho maior, e disse que eu não posso pregar um esboço, eu não posso pregar um sermão, eu tenho que pregar o que está dentro, o que está dentro de mim é o que eu estou passando para vocês. A mensagem que faz sentido não é aquela que é preparada, mas é aquela que é absorvida pelo pregador, entendeu? Então você não está ouvindo um sermão, não sou pregador de sermão, eu até era, mas Deus mudou tudo. Amém? Então eu estou pregando o que está dentro aqui. Então vamos voltar lá atrás. Jesus está dizendo que nós não podemos amar a própria vida. Amém? Se nós amarmos a própria vida, nós vamos perder. E ele disse também que é Ele que ama a nossa vida, para nós não nos preocuparmos com o que havemos de comer ou beber e vestir. E ele deu o exemplo: observem as aves, eu cuido delas. Ou seja, ele está dizendo que quem ama a nossa vida é Ele. Ou seja, aquilo que Ele ama, que está nas mãos dele, Ele cuida, Ele preserva, Ele nutre. Aquilo que Ele cuida, Ele preserva, Ele nutre, consequentemente vai romper todas as barreiras. E diz o texto de Hebreus que Satanás escravizava as pessoas, ou seja, Satanás detinha o poder da morte. A morte era o maior inimigo, e até hoje na vida de muitas pessoas a morte é o maior inimigo. Todo mundo tem medo de morrer. E aí Jesus disse que Ele veio em carne, morreu, ou seja, derrotou Satanás e tirou o poder da morte da mão de Satanás. Você está entendendo? E aí eu entendo por que Jesus estava falando para aqueles discípulos lá no começo, dizendo: não amem a própria vida, porque se você amar a sua própria vida, você vai perder a sua própria vida. E se você entregar, é aí que você vai viver. Aí eu consigo entender dentro desse texto que o diabo não consegue dominar quem não tem medo da morte. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Satanás não tem domínio sobre quem não tem medo da morte. Aleluia. Foi por isso que a igreja primitiva chegou aonde chegou. Ninguém pode parar quem não tem medo de morrer. Aleluia. Porque a nossa vida não pertence a nós mesmos. É isso que Jesus está dizendo para a igreja, para mim e para você. Nós não temos medo de morrer. A minha preocupação é o meu propósito. Deus é o dono da sua vida, amém? Apocalipse 12:11 diz: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida, ou seja, a vida deles não era valiosa ao ponto deles abandonarem o propósito dele. E eu digo para vocês, não havia nenhum discípulo triste, abandonado, não havia nenhum discípulo escondido, todos eles queriam ser expostos, porque eles não temiam mais nada. A forma de Satanás escravizar as pessoas é com medo. O meio que Satanás usa para escravizar as pessoas é o medo, porque ele é o governo desse século. Então eu quero, em nome de Jesus, liberar uma palavra profética sobre a sua vida. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O Salmo 34:4 diz: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Então, em nome de Jesus, vamos ter coragem em Deus. Vamos ter coragem em Deus no tempo que nós estamos vivendo. Não tenha medo, não se preocupe com o que você vai comer, com o que você vai beber, com o que você vai vestir. Não se preocupe, querido, porque se você estiver dentro do seu propósito, você vai ser nutrido, você vai ser cuidado por Deus. É esse o propósito de
para a igreja, é Deus quem nutre a igreja, é Deus quem nutre você, é Deus que é dono do nosso propósito. E o apóstolo Paulo disse: eu não tenho a minha vida mais como preciosa, porque eu já entreguei nas mãos de Deus. Então aquilo que é muito precioso para você, comece a entregar hoje para Deus. Porque talvez você está sofrendo por algo que você colocou de muito precioso para você, e Deus está falando: entrega para mim, porque você não vai perder. Entrega a sua vida, porque a vida que você vive sem mim não é uma vida com propósito, e você já perdeu ela. O inimigo já roubou, já está colocando medo em você. Mas a partir do momento que você entrega para mim, você não tem mais medo. Ou seja, você é livre. Você é livre. A igreja é livre. Todos nós somos livres. Você não pode ser aprisionado a algo que você não tem. Você é livre por aquilo que Cristo fez com você naquela cruz. Entenda, há um propósito de Deus na sua vida, há um propósito de Deus na igreja, há um propósito de Deus na nossa casa. Entrega o seu filho nas mãos dele, entrega o seu marido, entrega a sua empresa, entrega os seus sonhos e fala: eu quero cuidar do seu propósito, eu quero cuidar, eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Ou seja, você não é um irresponsável, mas você é alguém que confia. Você é alguém que confia. Não tenha medo da economia. Não tenha medo. Jesus. Muda o seu discurso. Quando alguém falar para você: está tudo indo mal, você fala: não tenho medo. Eu não tenho medo. Querido, se você talvez chegar um tempo da sua vida que você tiver que partir, parta em paz, porque seu propósito foi cumprido. E se você não partiu ainda, fique em paz, porque Deus vai cumprir um propósito ainda na sua vida.